E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero dar uma aula para vocês sobre o que vai levando as pessoas a terem uma depressão resistente ao tratamento. Aquela depressão que não vai melhorando e a pessoa vai tendo sofrimento, vai trocando remédio, vai mantendo remédio, vai aumentando dose, associando o medicamento e ela sente que não vai melhorando, o tempo vai passando e gerando muito desconforto. Então esse vídeo é feito para você que passa por esse tipo de situação. Eu não vou entrar no mérito do que é a depressão. Se você está nesse vídeo, você provavelmente já sabe o que é depressão e se você ainda não sabe, aqui na descrição tem um link explicando exatamente o que é depressão. Assista, entenda o que é depressão e depois volta para esse vídeo aqui, caso você ainda não saiba. Então eu vou falar para vocês primeiro o que se chama depressão resistente a tratamento, cujo nome hoje a gente tem feito uma mudança para depressão de difícil manejo, porque é uma depressão de difícil manejo colocando a responsabilidade do médico, do paciente, no tratamento como um todo, do remédio e das terapias também. Então o que seria essa depressão de difícil manejo? São vários conceitos, mas o mais aceito ao redor do mundo, entre muitos existentes, é que a pessoa tentou 2 remédios de classes diferentes e não teve melhora. Vamos para ficar um pouquinho mais fácil para vocês usando algum nome de medicamento. Então se você tomou remédios da mesma classe, que são fluoxetina, sertralina, o estalopram, a citalopram, a paroxetina, tomou um desses e depois tomou um remédio de uma outra classe, como a venlafaxina, uma bupropiona, uma mirtazapina, uma desvenlafaxina, uma duloxetina, você já tomou 2 antidepressivos, mas são de classes diferentes. Se você não respondeu a nenhum desses 2 antidepressivos dessas classes, você entra no rol de pacientes com transtorno depressivo resistente a tratamento. E acredita-se que até 30% das pessoas elas se enquadrarão nesse conceito. E aí existem vários fatores que levam a isso, fatores de risco que levam a isso. A primeira, inclusive, é um diagnóstico errado. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas cerca de 10% das pessoas com depressão fazem um episódio de mania. Na verdade, o diagnóstico que se achava de depressão era de um quadro de depressão bipolar. Então a pessoa era bipolar, diagnóstico errado, e aí vai sendo tratada de maneira inadequada. 20% das pessoas elas têm uma depressão que elas fazem um episódio de hipomania, que faz com que essa depressão também seja bipolar, mas do tipo 2, diagnóstico errado. Tomar antidepressivo não vai deixar a pessoa bem. Então, o tratamento errado porque o diagnóstico está errado. Então são situações muito importantes e que acontecem com certa frequência. Existe na depressão os chamados estados mistos, em que a pessoa está no polo da depressão e tem sintomas dessa mania, dessa hipomania. Aliás, se você não sabe o que é mania e hipomania, tenho vídeos aqui no canal, vou pedir ao pessoal da equipe deixar a descrição no link, um sobre hipomania e outro sobre mania, para você também entender. Mas esses estados mistos, a pessoa tem a depressão, tem sintomas desses outros estados e também leva à dificuldade de melhora, tá? Então é um outro fator de risco. E aqui eu vou colocar para vocês uma ordem, que é uma ordem que leva muito as pessoas a não melhorarem. A primeira delas é a ansiedade associada. Então a pessoa que tem depressão e um transtorno de ansiedade generalizada tende a evoluir de um quadro com mais dificuldade do que aquela que tem uma depressão pura. A mesma coisa quando ela tem pânico associado. A mesma coisa quando ela tem ideação suicida grave ou então quando ela faz tentativas de suicídio associadas. A pessoa que tem fobia social, ansiedade social, ou que também ela tem um episódio depressivo muito grave, também são situações que levam a depressão a ter um curso muitas vezes de mais difícil manejo. Até aqui eu já falei um conjunto de fatores de risco que são muito frequentes e eu quero saber de você se você tem esses fatores de risco. Se você tiver, já descreve aqui os que você tem e vai seguindo o vídeo porque tem mais ainda, outros fatores que levam a esse quadro depressivo mais de difícil manejo. Se você já teve mais do que uma internação hospitalar por motivos psiquiátricos, também é um fator de risco aumentado. Agora, outros também muito importantes. Se você teve episódios recorrentes, então o que se sabe hoje na psiquiatria é, se você tem um episódio, você tem o risco, a chance de 50% de curar e nunca mais ter um novo episódio. Se você tem um segundo episódio, esse risco de melhora já diminui. E quanto mais episódios você vai tendo, menor a chance de você remitir completamente, ou na verdade, maior a chance de ter novos episódios. Então, episódios recorrentes vão levando a esse risco de depressão resistente a tratamento. E outra, se você teve depressão, primeiro episódio de depressão antes dos 18 anos, também é um fator de risco aumentado. Mas existem mais também. Existem aquelas pessoas que elas têm características melancólicas da depressão. Ela tá um embotamento afetivo, um choro fácil, tristeza. Esse tipo de depressão é uma depressão que também está associada à resistência ao tratamento. E finalmente, aquela pessoa que já não respondeu ao primeiro remédio na primeira tentativa desse episódio. Ou então que tem um transtorno de personalidade, o evitativo ou
borderline, por exemplo, são aquele rol de pessoas que mais tem um risco aí dessa evolução. O que é importante você entender, não é porque você preenche 4, 5 desses critérios, você tem que colocar a mão na cabeça e falar assim, minha depressão não melhora. E também, você tem tomado remédio, já tentou várias opções, colocou remédios adjuntos ali, fez um monte de associação e não tem melhorado. Aí você olha e fala assim, mas nessa lista aqui eu não tenho nada disso e mesmo assim não tenho melhorado. Isso também não significa. Isso aqui, como eu disse, nesse estudo que eu coloquei para vocês, eles na verdade são fatores de risco que impactam, né? Não quer dizer que é fator de risco, não quer dizer que você vá ter isso. Há outros fatores menores também, como que aí são mais do indivíduo. Então aquela pessoa que tem um viés mais negativo da vida, ela é mais pessimista, ela é mais irritada com tudo, que não tem a ver com a depressão, tem a ver com o traço de personalidade dela. Nesse caso, também tendem a ter respostas menos adequadas ao tratamento, e aí vai levando a essa resistência. Algumas pessoas, elas se sentem em solidão, com falta de suporte, com falta de ajuda, rede de apoio. Essas pessoas também tem um fator de risco aumentado. E já parando aqui, né, vou falar mais outros 2 itens, mas antes, se você puder já dar um like, já curtir, já compartilhar esse vídeo, porque ele é muito importante para as pessoas entenderem o que vai levando elas a ter essa depressão de resistência. Isso, você pode ajudar essas pessoas, inclusive divulgar o canal para mais gente saber melhor sobre depressão, sobre tratamento para a depressão. Bem, vamos lá, vamos a esses 2 últimos itens que estão faltando então. O problema que acontece muito e que vai levando são os problemas financeiros. Os problemas financeiros são uma causa muito grande de levar a pessoa à depressão resistente e, finalmente, traumas muito enraizados e traumas graves que a pessoa teve e que, às vezes, ela vem passando também são fatores de risco aumentado para que a pessoa tenha uma depressão resistente a tratamento ou também, como chamamos, depressão de difícil manejo. O que é importante, pessoal, se você tiver dúvidas, quiser falar um pouquinho mais sobre você, quiser compartilhar experiências, pode colocar aqui nos comentários ou então até mandar um direct para mim lá no Dr. Guilherme Labinas no Instagram, tá bom? Eu fico por aqui nesse vídeo. Quiser saber mais, não esquece então, manda mensagem para mim. E lembrando, toda segunda e quinta tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Um grande abraço.